Você está ligado no Cidadania da TV Senado. Hoje nós vamos discutir aqui questões relacionadas às políticas sociais do governo. Quem está conosco é o técnico Roberto Henrique Gonçalves. Ele é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que fez um amplo trabalho super interessante sobre essa questão, uma análise e uma avaliação das políticas sociais do governo. Roberto Henrique, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Agradeço a vocês. Fala um pouquinho da metodologia e desse trabalho que vocês fizeram sobre as políticas sociais do governo e que fontes vocês utilizaram. Então, este é um trabalho que ele é feito ao longo de todos os anos pela equipe da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. Ele é um trabalho que compila diversas fontes, nós utilizamos dados próprios de pesquisa, mas muita coisa que é produzida pelo IBGE, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, que fornece dados na área de educação, além de muitos dados fornecidos pelos próprios ministérios. O resultado desse trabalho é uma análise de pelo menos 9 áreas importantes na área de política social que cobre a maior parte do que o governo federal faz nesse campo. As áreas de previdência, assistência, educação, saúde, trabalho e renda, desenvolvimento rural, igualdade de gênero, igualdade racial e cultura. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um desses temas para a gente ver a abrangência desse trabalho. A Previdência Social, o Brasil é conhecido como um país que oferece uma universalização da Previdência. E é de fato uma Previdência ampla, mas tem alguns problemas pontuais e inclusive a questão de um déficit que vem sendo apontado aí em torno de 40 bilhões de reais ano. Quer dizer, como é que foi a análise desse tema tão sensível quanto a Previdência? Então, uma coisa que é importante é a gente situar as pessoas sobre a importância da Previdência Social no Brasil. É, sem dúvida, a maior das políticas sociais do nosso país. A Previdência garante cobertura a cerca de 77% da população idosa e cobra alguma coisa, um pouco menos de 60% da população economicamente ativa, ou seja, das pessoas que hoje estão trabalhando. Lembrando que a Previdência não cobre só a aposentadoria, ela também oferece benefícios temporários para pessoas que estão momentaneamente incapacitadas de trabalhar. Esse índice de cobertura ele é bastante alto para a realidade latino-americana. Tem países latino-americanos que cobrem 30% da sua população apenas. Agora, nós cobrimos quanto? Nós cobrimos alguma coisa em torno de 3/4 da população idosa e 60% da nossa população economicamente ativa. Tá? Agora, o que acontece é que isso tem um custo, certo? Então, o Brasil gasta com previdência proporcionalmente ao PIB mais do que a maior parte dos países latino-americanos. Então, a gente oferece uma proteção maior do que países que têm a nossa renda per capita. Isso implica também um certo descompasso entre receitas e despesas, o que a gente chama no boletim de necessidade de financiamento. Então, é aquilo que o governo teria que colocar além das contribuições. Isso o número que tu colocaste é correto, alguma coisa em torno de 1,3% do PIB vai para isso. Agora, a gente chama a atenção que esse 1,3% do PIB não é simplesmente um rombo ou algo infinanciável. Isso daí corresponde, em grande medida, a dar proteção social para aqueles que não tiveram capacidade contributiva no passado. É uma assistência social, são planos de assistência social. Não é só assistência no sentido de que é para os pobres. É, por exemplo, a aposentadoria para o setor rural, onde as pessoas têm rendas monetárias muito baixas, de fato, mas que tem garantido, por exemplo, uma redução da pobreza nessas áreas extremamente importante nos últimos anos. Nos últimos anos, eu digo os últimos 20 anos, né? E o que é que vocês identificaram como desafios, como coisas que devem ser vencidas nos próximos anos na área da Previdência? Por exemplo, chega-se a acenar para uma reforma na Previdência, coisa desse tipo? Sim, a reforma da Previdência, como muitas reformas, cada um pensa em uma quando a gente fala. Mas o que o texto chama atenção é a importância de procurarmos a maior equidade no sistema, particularmente equalizando regras entre regime próprio e regime geral de Previdência, que é o que cobre o setor privado, né? Isso é importante tendo em vista que o regime próprio hoje ele demanda uma quantidade de recursos, a sua necessidade de financiamento é maior do que a do regime geral.
Há outra questão assim, muito importante, a questão da saúde. O Brasil tem um avanço considerável ao criar o SUS, né? Então o SUS é uma tentativa de você dar uma saúde para todos, digamos assim, de cumprir aquilo que está na Constituição. Mas isso contrastado com a prática, que a gente vê um setor que tem muitas queixas em praticamente todos os grandes centros urbanos no país inteiro. Quer dizer, faltam leitos, faltam hospitais, não há equipamentos, não há médicos, não há pessoal especializado. Qual foi o diagnóstico que vocês fizeram da área da saúde? Então, essa percepção, ela é real, ela é corroborada pelo que o capítulo de saúde apresenta. Ele chama atenção, no entanto, que normalmente a gente olha para o SUS basicamente como atendimento hospitalar e ambulatorial. E a gente esquece que o SUS é mais do que isso. O SUS é, por exemplo, também a vigilância sanitária. Então mostra que vários sucessos que o Brasil obteve na área de controle de epidemias, prevenção do vírus H1N1, foram conseguidas também graças ao SUS. E isso é um bem público, não é só algo que atende as pessoas individualmente, mas que é um benefício para toda a sociedade. A gente vê isso, por exemplo, numa área que a gente não conseguiu controlar ainda, que é a dengue. Isso afeta ricos e pobres no limite. Na parte de atendimento, o diagnóstico que a gente tem é: o SUS garante uma entrada mais ou menos universal. Tem o problema das filas e tal, mas hoje as pessoas conseguem ser atendidas em boa parte do território. Tem as equipes de saúde da família que estão muito disseminadas, não tanto nos grandes centros, mas elas estão bem interiorizadas. O problema maior que é visto é o problema da integralidade, ou seja, uma vez que a pessoa acessa o sistema, se ela recebe a continuidade, principalmente nos tratamentos de média e alta complexidade. Por exemplo, sai do clínico geral para ir para um especialista. Nesse ponto, o sistema tem mostrado muita deficiência em termos de profissionais, em termos de garantir essa atenção contínua para as pessoas, que é um fator para a qualidade do sistema. Isso é algo que é apontado. Isso é apontado também numa parte que tem melhorado, que é a entrada por meio dos sistemas de urgência, né? SAMU, as unidades de pronto atendimento, as UPAs que estão sendo criadas. Por um lado, é um avanço porque elas estão conseguindo organizar uma entrada no sistema, garantir um primeiro atendimento com razoável qualidade, mas, por outro lado, elas têm se ressentido da falta de equipes, da falta de recursos humanos. Então, um ponto que é lembrado pelo capítulo é a necessidade de se discutir a concentração de recursos humanos e recursos físicos em algumas áreas do território, enquanto que outras estão desassistidas. Quer dizer, há uma má distribuição dos recursos da saúde. Exatamente. E não apenas dos recursos de repasse, embora também, mas também no sentido de estimular que existam profissionais, porque há áreas do Brasil onde tem municípios oferecendo salários altíssimos, na verdade, até meio incompatíveis com as suas possibilidades orçamentárias, e, no entanto, não conseguem atrair profissionais de saúde em caráter permanente. Outra